Nós estamos falando sobre o segredo do contentamento. Se não usufruirmos e desfrutarmos do contentamento cristão, de fato nós teremos problemas. No filme Wall Street, não sei se você já assistiu, o personagem Gordon Gekko fez uma declaração que ficou famosa e muitas pessoas começaram a crer nisso, que a ganância é boa. Como as pessoas correm atrás daquilo que querem ter, que desejam ter, que precisam ter, mesmo que não seja necessário que tenham. Você já percebeu quantas coisas nós temos em nossa vida que não são necessárias para a nossa subsistência? Quanta roupa você tem no armário da sua casa que faz 1 ano que você não mexe nele? Você vai lá, pega naquele cabide e aquela roupa já está com um pó, grudado nela, porque você não a usa. Quantas coisas nós temos em nossas gavetas ou armários, que já há 4, 5, muitos ainda outros anos, nós não sequer mexemos naquilo. Quando mudamos de casa ou mudamos de lugar, nós percebemos como nós temos coisa e nós nos desfazemos de um monte dessas coisas e de repente, depois de algum tempo, não precisam muitos meses não, nós já acumulamos tudo de novo. A Bíblia nos ensina que, tendo o que comer e o que vestir, estejamos felizes, contentes, satisfeitos, é isso que nos basta. Mas nós aprendemos com o mundo que a ganância é boa. E queremos mais. Queremos mais. Precisamos mais. Eu vi aquilo numa lojinha. Eu preciso comprar. E o mundo alimenta isso, que a ganância é boa. E faz com que as pessoas comprem, desejem, e preciso mais, e isso entra para dentro da gente. Em algumas pessoas isso é tão sério, que desenvolve uma síndrome compulsiva pela compra, pelo consumo. As pessoas precisam ser tratadas, cuidadas, precisam passar por sessões de aconselhamento, de terapia, porque não são capazes de não meter a mão na carteira ou no cartão, já devem mais do que o seu próprio patrimônio e ainda assim tem uma compulsividade exacerbada, exagerada, grandiosa por comprar mais. Essa é a filosofia do Gordon Gekko, um personagem do Wall Street, que diz: a ganância é muito boa. Mas isso não é dos nossos dias. Um autor muito lido por pessoas que gostam desse tipo de literatura, Lev Tolstói, escreve num dos seus livros De Quanta Terra Precisa o Homem, a história de um fazendeiro que era muito ganancioso, já tinha muita terra. Mas alguém chegou para esse fazendeiro e disse: olha, você ainda pode conquistar muita terra. E por um preço muito baixo. No dinheiro do livro, algo muito, muito irrisório. E aí conta a história que esse fazendeiro tinha apenas uma regra. Você tem um dia para andar tudo o que você quiser conquistar e voltar até a esse lugar. Vai e volta. Quando você chegar aqui, tudo que você conseguiu andar, ultrapassar a passos largos, é seu por essa irrisória quantia. E esse fazendeiro topou. E ele levantou logo de manhãzinha, se aprontou, botou uma roupa mais leve, um sapato mais confortável e começou logo de manhãzinha, quando tinham lá tudo combinado, a andar. Chegou o meio-dia, ele continuava andando e ele olhava para tudo que ele já havia conquistado, o seu coração começou a ficar tomado de alegria, de satisfação, mas por uma ganância ainda maior. Eu consigo um pouco mais, e ele andou um pouco mais. Quando ele se deu conta, o sol já estava se pondo, ele precisava agora voltar tudo aquilo que ele havia andado.
Só que ele também entendeu que se ele fizesse em um ritmo de um andar tranquilo, ele não iria conseguir. Então ele começou a correr, a se desgastar, uma exaustão enorme, tomava conta dos seus músculos, também da sua alma, a sua ganância o corroía por dentro, até que ele conseguiu ali, quase que se pondo o sol, encontrar a linha de partida, e ele saiu correndo com o último esforço, e chegou até onde tudo tinha começado. Porém, com o seu corpo todo desgastado. E quando ele chegou cambaleando na linha de partida, ele caiu aos pés dos seus servos e aquele homem morreu. Seus servos pegaram o seu corpo, cavaram uma sepultura de mais ou menos 7 palmos de profundidade e ali o sepultaram. E o final da história diz assim: de quanta terra precisa o homem? Apenas de 7 palmos. Isso é ganância. Agora, o filme de Hollywood nos induz a isso. Lev Tolstói trabalha nesse livro para nos mostrar os perigos da ganância. Mas em Lucas capítulo 12, se você quiser abrir comigo lá, Jesus conta isso também através de uma história. Uma história de um homem muito rico, que já tinha muito, mas plantou e, por felicidade do clima, por bênção de Deus, por tudo que Deus faz para um indivíduo de bênção, ele produziu muito mais naquela safra. E ele disse: olha, eu tenho muita produção, preciso ver como que eu vou fazer para resolver isso. E Jesus conta essa história por causa da avareza, da ganância do homem em querer mais, em ter amor pelo dinheiro, pelos bens, pela matéria. E lá no versículo 16 do capítulo 12 de Lucas diz assim: eles proferiu ainda uma parábola dizendo: o campo de um homem rico produziu com abundância. E arrazoava consigo mesmo dizendo: que farei, pois não tenho onde recolher os meus frutos? E disse: farei isto: destruirei os meus celeiros, reconstruí-los-ei maiores, e aí recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma: tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e regala-te. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Em Eclesiastes, Deus fala a mesma coisa em outras palavras para nós. O que adianta o homem entesourar, se não tem descendência para quem deixar? O que adianta nós desgastarmos, estressarmos, afligirmos a nossa família por causa da nossa ganância? Se a qualquer momento Jesus pode voltar e vai ficar tudo aqui. Se você morrer, nada do que eu tenho e você tem vai conosco. Nem o terno que vão nos vestir para botar-nos na esquife. Vai ficar aqui. E vai apodrecer. Junto com o meu corpo, com o seu corpo. Se nós morremos antes de Jesus arrebatar a igreja. E Deus está dizendo: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? E aí Jesus fecha a história dizendo assim: assim é o que entesoura para si mesmo e não é rico para com Deus. Jesus está dizendo: a ganância não é boa, não. A ganância é diabólica. A ganância é algo que nós precisamos fazer morrer em nossa vida, e ela é inimiga do contentamento. Quando nós cremos que a ganância é boa e deixamos isso entrar para dentro do nosso coração, e nós queremos mais, porque precisamos mais, sentimos necessidade de mais, o contentamento vai embora e nós vamos viver sempre em descontentamento, em aflição, em buscas sem fim. Então vamos olhar para alguns inimigos
do contentamento hoje. A ganância é um deles. Jesus já deixou claro para mim e para você aqui em Lucas 12. Mas há outros. Vamos olhar para a cobiça. Abra sua Bíblia em Tiago agora comigo, capítulo 1. A cobiça é um inimigo do contentamento. Cobiça é irmã gêmea, ou uma palavra até sinônima para ganância. E é interessante como Tiago trabalha isso no capítulo 1, versículos 14 e 15. A carta de Tiago é uma carta ensinando como o crente deve viver de fato, na prática, na ação, no dia a dia. É uma carta assim escrita aos crentes hebreus, porque está lá Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que se encontram na dispersão, saudações. Os judeus estão dispersos, estão como ovelhas sem pastor por causa da perseguição do Império Greco-Romano. E aí o que você tem é um indivíduo sendo usado por Deus para escrever uma carta, e essa carta é a palavra de Deus para ensinar os crentes judeus a viverem uma vida plena em Cristo Jesus. E num desses aspectos está aí a cobiça. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça quando esta o atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Por que ele escreve isso? Porque havia, como há hoje, uma tendência no homem em culpar o outro pelos seus próprios pecados. Foi assim desde o Jardim do Éden. Lembra quando Deus visita o Jardim do Éden depois de Adão e Eva terem pecado? O que acontece? Adão, o que você fez, meu filho? Foi a mulher que o Senhor me deu. Eva, o que você fez? Foi a serpente. Que Adão jogou para Eva e Eva jogou para a serpente, não tenha dúvida. E que o homem continua fazendo isso, não tenha dúvida. Foi a mulher que o Senhor me deu. É o marido que o Senhor colocou na minha vida. São os filhos que vieram para nós. É o meu professor. É o pastor da igreja. É o diácono. É o irmão X, Y. Nós somos experts nisso. E os crentes dos dias de Tiago também são experts nisso. Olha só o que diz o texto 12 e 13. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Aqui, Tiago está fazendo uma clara diferença em que é provação de Deus e o que é tentação do nosso próprio coração. E a cobiça está na parte de tentação do meu próprio coração. Por isso que ele diz, ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e ele mesmo a ninguém tenta. E aí entra o texto que nós vamos estudar. Tiago está falando, tome cuidado. O que me chama a atenção também é que no versículo 14 e 15 não aparece o capeta. Não está aí ele. Olha lá, ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá a luz ao pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. O capeta não está aqui. Então também existe uma tendência nos nossos dias de uma demonização do pecado. Ao demônio da cobiça, o demônio da atração sexual, o demônio da mentira, o demônio da... Mentira! Tudo isso o diabo deita e rola e ele quer mesmo que todo mundo creia nisso. Porque daí não se trata com o seu coração diante de Deus, mas fica demonizando tudo quanto é pecado que na verdade está dentro de nós e nós precisamos dizer, para aí! Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. E dentro desse contexto está a ganância, a cobiça, que é um inimigo do contentamento, que nos faz descontentes, infelizes, insatisfeitos, ingratos. Então olha só o que diz o texto. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça. A palavra cobiça do versículo 14 é diferente da palavra cobiça do versículo 15 aí no texto.
E isso existe porque Tiago, no versículo 14, ele vai usar uma figura que é muito comum do conhecimento dele, que é a figura da pesca, de pegar peixe. Quando ele usa a palavra cobiça, aqui no versículo 14, ele usa uma palavra na língua grega, que tem a ver com o meu desejo pela isca, o meu desejo por aquilo que está se mexendo na minha frente. Já pescou? Já viu como os peixes vêm para cima da isca? Isca que nem de carne é, tem isca artificial. A maioria das vezes a gente pesca com isca artificial. É uma borrachinha que a gente põe no anzol e solta, e aquela borrachinha faz o papel de um peixe de verdade, porque ela é flexível, e conforme você vai puxando na água, aquela borrachinha vai fazendo assim, ó, e o peixe, por causa dessa cobiça, dessa vontade de querer um peixinho a mais, ele vem com a boca aberta e abocanha aquela isca, que é artificial. Mas sabe o que faz o peixe fazer isso? É a cobiça dele. E Tiago usa isso aqui, essa palavra que tem a ver com eu quero mais, eu vou atrás até eu conquistar. Ele usa essa palavrinha que tem a ver com ir atrás da isca, ir atrás daquilo que se mexe, ir atrás daquilo que está na minha frente, e eu agora desejo muito, sem precisar. Depois ele diz assim, quando esta o atrai e seduz. O verbo atrair, de novo, é a palavra para isca. Isca. Começa a se mexer na frente, sabe aonde? Sabe onde a ganância começa? Sabe onde a cobiça começa a se mexer na frente da gente? Quando a gente começa a olhar aquilo que desejamos. Isso pode ser em relação a objetos materiais, isso pode ser em relação a pessoas. A palavra de Deus sempre lida com isso, a concupiscência dos olhos, que é a próxima palavrinha para seduz aí. Concupiscência na Bíblia é uma palavra chamada eptumia, na língua grega, que é a palavra para seduzir aí, em Tiago 1,14. Mas isso começa com essa isca. Eu olho e eu começo a cobiçar, aquela isca começa a se mexer na minha frente. Eu já tenho o suficiente. Eu já possuo o que eu preciso. Se é na área moral, eu já tenho toda a suficiência de Deus. Se você é casado, você já tem o seu cônjuge. Se você não é casado, você já tem a suficiência de Deus. Mas a isca começa a se mexer. E já percebeu que nessa área a isca se mexe assim mesmo? E aí você vai para uma vitrine e a isca começa a se mexer. Parece que o manequim tem vida. Aliás, algumas propagandas já fizeram isso, não é verdade? A pessoa está lá olhando assim na vitrine e o manequim começa a conversar com a pessoa. É isso mesmo que é a cobiça. O manequim conversa com o seu coração e ele diz, olha como vai ficar bem em você. E aí você compra isso, e o que isso está acontecendo nos Estados Unidos e agora está acontecendo aqui no Brasil também. Eles compram, colocam numa garagem lá, depois de um ano vendem. Algo que eles compraram por 30, 40, 50 dólares, por $1 no bazar. Sabe por quê? Porque já entrou no coração do norte-americano essa cobiça. E a isca fica toda hora ali se mexendo. Isso está começando a acontecer no Brasil. E nós acabamos por achar que precisamos sem ter necessidade. Isso vai gerar descontentamento. E depois dessa isca se mexer e levar os meus olhos, e agora o meu coração, e agora a minha alma, e agora ela me seduz. E aí a palavrinha eptumia, a palavra mais forte na língua grega para desejo, que é traduzido por concupiscência, que é traduzida por desejo forte na língua portuguesa. É a palavra eptumia, seduz, traduzido aqui. Pega o coração do indivíduo. Enquanto ele não tem aquilo, enquanto ele não possuir aquilo, ele não sossega. Ele não descansa. Ele não se entrega.
Foi-se o contentamento. Porque enquanto eu não possuir, eu não descanso. Enquanto eu não possuir, eu não entrego. Enquanto eu não possuir, eu não tenho alegria. Enquanto eu não possuir aquilo, eu não estou realizado. Enquanto eu não possuir aquilo, eu não sou feliz. Foi-se o contentamento por causa da cobiça. Mas Tiago continua e diz, então, agora ele vai usar aqui, já está usando no versículo 14, mas vai fundamentar ainda mais, a ideia de uma relação sexual que vai gerar o indivíduo, que vai matar o indivíduo que gerou. Então a cobiça, o que ele quer dizer com isso? A cobiça, inicialmente, parece uma coisa deliciosa, gostosa, prazerosa, mas ela vai virar o assassino do próprio indivíduo. Olha só o que ele diz. Então ela atrai e seduz. Então a cobiça, agora ele troca a palavrinha. Antes aquela palavra lá era excelco, que significa isca, aquela coisa do desejo de querer mais. Agora a palavra para cobiça é epitomia, porque ela seduziu. A epitomia está dentro dele. Então agora ele coloca, então a epitomia, que é a sedução, depois de haver concebido. Quando é que ela concebe? Quando eu permito. Pode conceber no meu coração. Epitomia entra. Desejo forte, vontade por mais, concupiscência dos olhos, entra para dentro do meu coração. Ela dá à luz o pecado. É um filho que nasce em nós. Não é coisa de demônio. A Bíblia não está falando que cobiça é coisa do capeta. Não está nem aparecendo aqui. Cobiça é coisa do meu coração e do seu coração, que começa aqui dentro de nós. E aí a gente gera o pecado. E o pecado, uma vez completado, crescido, amadurecido, uma vez que ele cria músculos, essa é a palavra para consumado, fica forte, ele mata o indivíduo. O que Tiago está falando aqui é que a cobiça faz assim com a gente. Ela inicialmente brilha aos nossos olhos, inicialmente parece agradável, ela inicialmente parece ser tão desejada, quando eu deixo ela ser concebida no meu coração, ela gera o pecado, e o pecado gera a morte. Quantas pessoas hoje estão apavoradas, quem sabe até nesse santuário, ou quem está me ouvindo pela internet, porque está devendo horrores e não sabe como vai fazer para pagar as suas contas. Está vendo como gera morte? Isso é morte para uma família. Uma das razões mais fortes para a destruição de uma família é o estresse financeiro. Pessoas que não aprendem a gastar menos do que ganham ou a gastar pelo menos o que ganham. Sempre precisam gastar mais do que ganham. E a gente tem justificativa para cobiça para tudo quanto é lado. Pastor, está pensando que é fácil? O senhor não sabe quanto eu ganho. Gente, eu conheço pessoas que ganham salário mínimo até hoje e têm casa própria, sem dever nada para ninguém. Vivem a vida plena em Cristo Jesus, sem dever nada para ninguém. Isso é uma justificativa que a gente inventa. Eu tenho na minha própria história, 2 vezes no meu ministério pastoral, de ficar de 8 a 10 meses sem 1 centavo de sustento, e não faltou nada, e foram nesses momentos de história da minha vida que Deus mais demonstrou a sua suficiência. Então não vamos ficar justificando e criando desculpas para algo que nós precisamos tratar em nosso coração. Mas quantas pessoas hoje estão em morte de felicidade, em morte de contentamento, porque geraram o pecado da cobiça no seu coração. A cobiça, o querer mais, eu preciso mais, agora eu preciso disso, agora eu tenho que ter aquilo, agora... Cobiça, inimiga do contentamento. Mas há um outro inimigo. O outro inimigo que eu quero ver com vocês aqui ainda está em Tiago capítulo 4, que é a inveja.
Miserável. Inveja é terrível. Inveja judia. No capítulo 4, versículos 2 e 3, desde o versículo 1, ele diz assim: de onde procedem guerras e contendas que há entre vós? Contenda é o contrário de contentamento. De onde, senão dos prazeres que militam na vossa carne? De novo, Tiago está dizendo, olha, é em nós, fazem guerra em nós. Não coloca a culpa no capeta. Ele vai falar do capeta depois, lá no versículo 7. Cobiçais e nada tendes. Ele já falou de cobiça, nós já vimos. Matais e invejais e nada podeis obter. Eu quero falar da inveja, porque até então, nós não chegamos ainda numa cobiça, numa ganância que mate para obter. Alguns estão chegando por aí, mas eu espero que aqui nós não cheguemos nisso. Então eu vou falar da inveja, porque inveja é uma coisa mais escondida, mais polida, mais íntima. E a Bíblia está dizendo, a inveja é inimiga do contentamento, porque ela gera contenda, guerra, interior, em família, em instituições, na igreja, aonde for. E é interessante que ele diz, nada tendes porque não pedis, pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Quais são esses prazeres? Um deles é a inveja. Eu quero ter mais. Eu quero ter a roupa que ele tem. Eu quero ter o carro que ele tem. Eu quero ter o iPad que ele tem. Ah, pai, eu quero o iPhone que a minha amiga da sala de aula comprou. Isso está dentro da gente. Você nunca ensinou seu filho assim. Bom, tem que tomar cuidado com essa frase, porque às vezes as nossas ações ensinam os nossos filhos, não é verdade? Mas a gente, de sã consciência, nunca falou para os nossos filhos, seja ganancioso. Tenha bastante cobiça no seu coração. Vá atrás de tudo. Inveje o iPad do seu amigo. Inveje o iPod do seu primo. Inveje a roupa da sua prima. A gente nunca faz isso. Pelo menos não deveria fazer. Mas está lá dentro de nós. Nossos pais nunca ensinaram isso. Mas veio para dentro de nós, por causa da nossa natureza corrupta. E nós precisamos lidar com isso, porque senão nós não seremos contentes. E a Bíblia diz, não inveje. Não peça para esbanjar o seu prazer da inveja, porque Deus não vai responder mesmo. Uma vez, um membro de uma das igrejas que eu pastorei, não é daqui, esse camarada descobriu na história, por exemplo, do dono da Jesse Lever, dono do indivíduo, do engenheiro que criou o trator que pega a terra assim. São pessoas muito bem-sucedidas. E eles, de fato, aprenderam que não precisam dos recursos que eles geram mês a mês para sua subsistência. E eles decidem viver com 10% do que geram e o resto investir na obra. Fazem o contrário de Lucas 12, da ganância. E um desses indivíduos da minha igreja soube dessa história. E um dia ele chegou para mim e falou, eu estou frustrado com Deus. Eu falei, por quê? Ele falou assim, porque eu oro para Deus me abençoar nos meus negócios, para eu me tornar esse pessoal que dá muito. E vive com 10%. Eles dão 90%, 80% e vive com 10%, 20%. E esse camarada falou, eu estou frustrado com Deus. Que eu oro para Deus me fazer assim. Mas Ele não faz. E eu falei, na verdade quem está frustrado nessa história é Deus com você, meu irmão. Ele diz, por quê, pastor? Porque Deus pede 10% de você, nem isso você é capaz de dar. Você acha que você vai dar 90% mesmo? Ele nem dizimista era. Com o pouco que ele tinha, ele não conseguia honrar Deus com aquilo que Deus pediu para ele. Sabe, na verdade, o que ele queria? Ele queria era ficar milionário, como os outros ficaram. Ele tinha inveja. Não da atitude espiritual dos indivíduos, mas ele tinha inveja do montante monetário que esses indivíduos tinham.
E ele entendeu, ele falou, é verdade, pastor. Eu estou errado mesmo. Então começa a honrar Deus com aquilo que ele pede. Olha que Deus maravilhoso. Ele podia pedir 90%, pelo que ele fez por mim e por você, pode pedir 100%. Mas ele, não, 10%, vocês me honram com 10%. E 90% é de vocês. Usufruam para a alegria, para o prazer, desde que me honrem, para a alegria, para o prazer, para o bem-estar de vocês. É assim que Deus faz. Mas a inveja, ela faz a gente pedir. E Deus diz, não vou responder. Porque você está pedindo para esbanjar para os seus próprios prazeres, que são, esse no caso, inveja, inimiga do contentamento. E o último inimigo é a avareza. Agora Hebreus capítulo 13, versículo 5. A palavra de Deus diz assim: seja a vossa vida sem avareza, contentai-vos com as coisas que tendes. Você está contente com o que você tem? Quem que inventou que tem que trocar se está servindo? O mundo, porque ele diz, a ganância é boa, a avareza é boa. A avareza aqui é a palavra para amor ao dinheiro. Filargiros, amor ao dinheiro. E a Bíblia diz em 2 Timóteo capítulo 3, que nos últimos tempos os homens seriam filargiros, amantes do dinheiro. Nunca o mundo foi tão amante do dinheiro como agora. A corrupção é tão grande, tão latente como agora. Enquanto não mudar o coração do indivíduo em Cristo Jesus, não muda a história. Pode melhorar um pouquinho, mas mudar não muda. Não sou fatalista, senão não estaria pregando para vocês aqui. Sou realista. Nossa segurança não está na mudança de um governo. Está na ação de Deus no coração do homem. Essa é a verdade bíblica. Por isso a Bíblia diz, seja a vossa vida sem avareza, sem amor ao dinheiro. Porque o amor ao dinheiro gera mentira, inveja, corrupção, afins. E aí diz, contentai-vos com as coisas que tendes. O amor ao dinheiro é inimigo do contentamento. Olha só o que está dizendo. Seja a vossa vida sem filargiros, amor ao dinheiro. Contentai-vos com as coisas que tendes. Porque se você for filargiros, você não vai se contentar. O contentamento não vai existir. E aquilo que Paulo fala em Filipenses capítulo 4, que ele aprendeu a viver contente em toda e qualquer situação, tanto sei estar humilhado como honrado, de tudo em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Se eu for amigo do dinheiro, eu não vou ter esse tipo de atitude de Paulo. Sabe qual é a atitude que eu vou ter? É o que está lá em 1 Timóteo capítulo 6, que é a atitude dos inimigos de Paulo. No versículos 9 e 10 do capítulo 6 de 1 Timóteo diz assim, ora, os que querem ficar ricos, os avarentos, amantes do dinheiro, caem em tentação e cilada, e em muita concupiscências insensatas e perniciosas. Concupiscência é aquela palavra epitomia de Tiago 1, 14 e 15. As quais afogam os homens na ruína e perdição. Como a gente vê isso? Pessoas que estão afogadas na ruína e na perdição por causa do amor ao dinheiro. Porque o amor do dinheiro é raiz de todos os males. Quantas famílias destruídas por amor ao dinheiro. Quantos pais e filhos separados por amor do dinheiro. Quantas igrejas divididas por amor do dinheiro. E alguns, nessa cobiça, se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Quantos irmãos em Cristo, atormentados em dores por causa do amor do dinheiro. Isso é avareza. A Bíblia é muito equilibrada. Não ouça essa mensagem de que você não precisa trabalhar mais.
Porque preguiça também é pecado. Está lá em Provérbios e um monte. Não é? O preguiçoso, o negligente. Está errado. Tem que trabalhar. Vai levantar amanhã às 6 se não está de férias. Fazer sua higiene pessoal, tomar o seu café. Vai ser mais fácil chegar no trabalho, porque São Paulo está mais descarregado. E vai trabalhar para ganhar o seu dinheiro. Para sustentar a sua vida e a sua família. Que a Bíblia diz que quem não trabalha não come. Que o trabalhador é digno do seu salário. Muito claro, tranquilo. Mas a Bíblia diz, quando você for trabalhar, contente-se com o que Deus está dando para você. Vá feliz, contente. Entenda que aquele lugar, com aquele salário, é o que Deus agora deseja para você. A Bíblia também não impede que você se desenvolva. Tem vários versículos dizendo que eu tenho que crescer, que o diligente, está lá em Provérbios, não é? Ele cresce, ele planeja e ele colhe os frutos do seu planejamento, do seu crescimento. Pode se desenvolver, mas nunca olhando para a isca, chamada cobiça, ganância, inveja, avareza. Mas sempre olhando lá para o Senhor e dizendo, farei para a tua honra e para a tua glória. Por enquanto, me contentando sempre com o que o Senhor me der. E se o Senhor me der oportunidade de crescer e me desenvolver, e com isso ter melhorias de ganho, continuarei contente, sem olhar para a cobiça, para a avareza e para a inveja, mas para o Senhor. Que Deus nos ajude a sermos contentes com aquilo que o Senhor vai decidir dar a mim e a você, porque é assim que Ele faz, porque Ele é um Deus soberano, e Ele diz, eu sei do que vocês precisam. Jesus disse, não se preocupem. Esse é o outro inimigo do contentamento, a preocupação. O vosso Pai Celestial sabe do que você precisa. Não do que você quer. Ele sabe, mas não vai para os nossos prazeres. Mas o que eu preciso, Ele vai me dar. Está lá em Mateus capítulo 6, do versículo 25 a 34. E eu, enquanto isso, sabendo que Deus sabe o que eu quero, eu devo fazer uma coisa. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus. E estas coisas, que é aquilo que muitas vezes nós corremos atrás, vos serão acrescentadas. Vivam em paz e contentes. Basta cada dia o seu próprio mal.